Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Dia frio aqui em São Paulo, hein? Quero saber de onde você tá me assistindo, se aí tá frio, tá chovendo, tá calor, tá nevando. Deixa aí nos comentários a cidade de onde você está me assistindo. Eu sou daqui de São Paulo e tá frio demais, já amanheceu cinzento, nem sol abriu, né, rapaziada? Mas vamos lá para as atualizações. Ontem tivemos seleção brasileira em campo, não saiu do empate 0-0 com a seleção equatoriana e temos muitas novidades dos bastidores do São Paulo. Vamos começar com a notícia boa? Vamos começar com a notícia boa então, rapaziada. Igor Vinícius será o novo jogador do Corinthians. Exatamente, o jogador que tem contrato somente até dezembro com o São Paulo, mas está fora dos planejamentos do Zubeldia. Não teve uma conversa para renovação, deve de fato sair de graça. Esteve muito próximo recentemente do Atlético Paranaense, nosso adversário na Copa do Brasil, nas oitavas de final. O negócio não avançou, né? Porque, só recapitulando aqui para vocês, o Igor Vinícius tem uma férias programada junto com todo o elenco do São Paulo durante a disputa do Mundial, mas a Série B não vai parar e o Atlético precisava de um jogador para imediato. E com isso o negócio não avançou, mesmo eles tendo, né, avançado aí em uma compensação financeira interessante para ambas as partes, mas com isso, né, pela questão das férias, o Igor não acabou aceitando aí a proposta do Atlético Paranaense. Outros clubes estavam de olho nele, Fortaleza, Vasco, Santos, mas a pedido de Dorival Júnior, o Corinthians acerta a contratação do Igor Vinícius. Em breve, maiores detalhes aí para vocês dessa informação, mas o Dorival pediu o Igor Vinícius. Hoje o titular do Corinthians é o Mateuzinho, né, mas o Dorival trabalhou com o Igor recentemente no São Paulo, né? A gente se lembra na temporada aí de 2023, e com isso o Dorival, né, gostou do que viu, não sei do que aí, mas acerta a contratação a equipe do Corinthians a pedido do técnico Dorival Júnior. O Igor Vinícius, que já está aí há muito tempo, né, o segundo jogador mais longevo deste atual plantel, né, só perde aí pro Arboleda, mas vem sofrendo frequentemente com lesões. Quando tem oportunidades, às vezes não aproveita, virou alvo, né, de grande parte das críticas dos torcedores são paulinos. E aí chegou o Cédric, o Igor Vinícius acabou perdendo um pouquinho de espaço, o Ferrarese, né, joga até improvisado ali na lateral direita, o Mike surgiu bem das categorias de base, acabou não tendo oportunidade ainda, né, mas é um garoto que acabou de renovar o contrato, deve ter oportunidades aí em breve, e com isso o Igor Vinícius não teve, né, o seu contrato renovado, né, a conversa esfriou, o jogador se machucou novamente e agora será jogador da equipe do Corinthians, pedido próprio do Dorival Júnior. O que vocês acharam dessa informação? Acabou de sair essa informação, né? Nesta manhã de sexta-feira surgiu aí essa notícia e eu achei uma notícia interessantíssima, né, rapaziada? O Igor Vinícius, confesso pra vocês, era até um lateral que eu ainda tinha um pouquinho de esperança. Eu acho que ele é bom para aqueles jogos que o São Paulo precisa de ofensividade ali na lateral, na ala, mas toma decisões erradas, já caiu ali na moral da torcida, né? A torcida vinha criticando ele bastante, não sei se isso acabou afetando aí, né, o jogador, mas agora a pedido do Dorival, indo pro Corinthians, né, indo pro rival. Realmente é muito difícil, né, acontecer essas transações, seja do Corinthians pro São Paulo, seja do São Paulo pro Corinthians. Quero saber aí a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, porque agora eu quero trocar a competição. Vamos de oitavas de final de Copa do Brasil para oitavas de final da Libertadores. São Paulo vai encarar a equipe do Atlético Nacional e o Atlético Nacional está negociando o melhor jogador da sua temporada. O atacante colombiano Inestrosa está fechando com a equipe do Botafogo por cerca de 50 milhões de reais. É um atacante colombiano de apenas 22 anos de idade, um dos melhores jogadores da competição em 2025, né? Até então aí na fase de grupo. O Inestrosa está jogando muito. Quem acompanhou o Nacional na Libertadores sabe do que eu estou falando, e eu acompanhei porque tinham dois brasileiros no grupo, né? Tinha o Bahia e tinha o Internacional. Sempre acompanho os jogos para trazer as informações aí para vocês, e o Inestrosa simplesmente voou. Ele entrou no radar do Cruzeiro, que não conseguiu a contratação, e entrou no radar de alguns clubes do futebol do exterior, mas o Botafogo
está avançando na negociação e correndo contra o tempo, porque o Botafogo quer o jogador de maneira urgente, né, para conseguir inscrevê-lo aí para o Super Mundial de Clubes, que começa já na próxima semana, exatamente dia 14, semana que vem já começa o Mundial de Clubes, rapaziada. Então dia 12 o São Paulo joga pelo Campeonato Brasileiro e dia 14 já começa o Mundial de Clubes e o Botafogo está correndo contra o tempo para fechar com o Inestrosa e conseguir inscrever o jogador pro Mundial. Então, isso para mim é uma notícia muito boa, né? Porque o Atlético Nacional virá desfalcado. Obviamente, os caras podem fazer uma outra contratação, mas contratação é sempre 50-50. O jogador pode dar certo, pode não dar certo. O Inestrosa já é um jogador habituado, já é um jogador aí que é considerado até um ídolo por parte da torcida, apesar da pouca idade, mas o cara tá voando por lá, não à toa atraiu tanto interesse aí de outras equipes, né? Então, o Botafogo acertando aí essa contratação, a gente traz maiores informações. Se São Paulo tivesse 50 milhões, eu de olhos fechados falava pro São Paulo, pode confiar, contrata aí o Inestrosa, que é um grande jogador de velocidade, colocaria o Ferreirinha no banco, mas de maneira tranquila, rapaziada, esse cara é muito bom. Mas todo mundo acompanhou aí toda a possibilidade do São Paulo avançando e encarar o Botafogo nas quartas, né? Então o Inestrosa pode deixar de ser o nosso adversário nas oitavas e pode ser o nosso adversário nas quartas de final, mas aí já seria um outro Botafogo, né? O Botafogo aí que fechou a contratação de Joaquim Correa, o cara acabou de disputar a final de Champions League, né? Ele não jogou, mas ele estava ali no plantel da Inter de Milão, procurando aí Jovic, ex-jogador do Real Madrid atualmente no Milan, né? Desculpa, rapaziada. Então, o Botafogo vem se reforçando demais, mas, como eu falei para vocês e como eu sempre falo, é passo a passo. Vamos focar agora primeiro no Atlético Nacional. Estamos em busca da classificação? Óbvio. Pode vir o Botafogo? Óbvio que pode vir o Botafogo nas quartas. Mas, é só para trazer essa informação aí, o Inestrosa pode deixar de ser o nosso adversário nas oitavas e ser o nosso adversário aí nas quartas de final, vestindo aí, né, se realmente de fato concretizar a negociação. Pelo que eu acompanhei, estava muito encaminhado e o Botafogo está tentando inclusive fechar, anunciar, trazer o jogador para exames nestas próximas horas. Então, informação quentíssima aí para todos vocês, tá bom? Galera, São Paulo seguindo aí a preparação, né, só na próxima quinta-feira que a gente vai entrar em campo, né, não tivemos jogos aí nesse meio de semana, não vamos ter jogos nesse fim de semana e aí na quinta nós teremos o grande jogo entre São Paulo e Vasco, né, rapaziada? São Paulo não vive um bom momento, o Vasco nos últimos anos não vem vivendo um bom momento, né? Que fase atravessa o Vasco. O jogo será com o nosso comando, né, no estádio do Morumbi. Será um jogo muito importante e aí depois teremos essa pausa aí para o Mundial, que será de extrema importância. No próximo vídeo a gente vai trazer uma informação quentíssima, hein? Nós já trouxemos duas hoje. Falamos aí sobre o Igor Vinícius no Corinthians, falamos sobre o Inestrosa, né, que é o principal jogador do nosso rival nas oitavas da Libertadores, que está sendo negociado, mas para o próximo vídeo nós temos outras informações também. E eu tinha comunicado para vocês, né, rapaziada, o São Paulo que vai enfrentar o Vasco no último jogo antes da paralisação e o primeiro jogo do São Paulo pós-paralisação será um São Paulo diferente, não só por conta dos jogadores que retornam de lesão, como por exemplo Lucas Moura, o próprio Ferreira, Oscar também, né? Alguns jogadores vêm aí se recuperando e estarão à disposição pós-Mundial de Clubes. Não é só por isso, é por conta do plantel estar modificado, porque vão chegar jogadores, já tinha comunicado isso aí para vocês, a negociação segue pelo Carlos Vinícius, né? O São Paulo segue buscando aí esse centroavante e vão deixar jogadores pela equipe também, né? A informação de que a gente tinha pelo menos 2 saindo e 2 chegando, né? Mas parece que vão ser mais. O Igor Vinícius já é o primeiro aí nessa barca de saídas e o São Paulo segue aí as tratativas para trazer tanto um centroavante, seja o Carlos Vinícius ou seja um outro nome. Hoje é o plano A para hoje, né, para esse momento, mas a gente sabe que muita coisa muda e além do Igor devem realmente sair mais 2 jogadores pelo menos para esta próxima janela. O São Paulo busca uma venda, tá bom? Isso é muito interessante, porque o Igor Vinícius pode até sair de graça, o Corinthians pode estudar, sei lá, uma compensação financeira ou um pré-contrato para o jogador chegar em 2026, ainda estão aguardando aí os moldes de negócio, mas deve sair uma venda do São Paulo para fechar o caixa com uma situação positiva, né? Fechar o caixa com uma situação verde diferente do que foi os últimos anos, e isso deve acontecer com algum jogador revelado por Cotia, obviamente por conta dos valores serem maiores. São Paulo já vendeu o Ângelo, isso é verdade, mas 30 milhões não vai salvar um clube como o São Paulo de ficar devendo aí alguma coisa. Então, além do Ângelo, né, rapaziada, que a gente já pode considerar um jogador de saída, né, até porque ele, quando fizer 18 anos, já pertence à equipe do Strasbourg da França.
além do Igor Vinícius indo para a equipe do Corinthians, ainda teremos outras situações de saídas deste atual plantel. Fechado, rapaziada? Você arrisca dizer algum nome aí? Quem você acha que pode sair do São Paulo? Quem você quer que deixe o São Paulo? Fala, mas esse jogador aqui eu não gosto. Se o São Paulo negociar para mim, eu vou estar feliz demais. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Fechado? O vídeo vai se encerrando. Não esqueça mais uma vez de dar uma moral pra gente, deixando o like, deixando os comentários sobre os assuntos que a gente falou. E se você ainda não é inscrito por aqui, se inscreva aqui embaixo. Fechou? Volta amanhã com mais novidades. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu!